Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nos meus vídeos de receitas, vocês têm feito algumas perguntas sobre as minhas panelas, então eu resolvi fazer um vídeo para responder essas perguntas e falar um pouquinho sobre elas. Eu vou falar para vocês as diferenças dos materiais, um pouquinho das características e no final eu vou dizer para vocês qual a minha preferida. E eu vou começar mostrando para vocês esse meu conjunto de panelas pretas, que são um tipo mais comum de se encontrar no mercado, mesmo que sejam de outras marcas. Essas são as panelas Jamie Oliver e eu adquiri elas no supermercado Pão de Açúcar. Eles estavam com uma promoção onde a cada R$20 você ganhava um selo e juntando vários selos você conseguia trocar por uma panela pagando um valor bem abaixo do mercado. Essas panelas têm um revestimento interno antiaderente e o cabo delas é em inox. Elas possuem um antiaderente Teflon muito bom, que não gruda com facilidade a comida. Por serem ter o cabo inox, elas conseguem ir ao forno. Você só não pode levar ao forno com a tampa, porque a tampa não resiste a um calor tão alto como o do forno. Coisa muito importante nos cuidados com essa panela é você sempre usar colheres de silicone para não arranhar e, quando for lavar, usar uma esponja macia, ou seja, aquele ladinho amarelo que não arranha. O ponto negativo dessas panelas é que caso você arranhe esse revestimento interno dela de Teflon, você não deverá mais utilizar porque isso vai soltar e fazer mal à sua saúde. Vocês podem ver aí no fundo das panelas vem dizendo os tipos de fogões que ela pode ser usada. E o ponto positivo que mais me atrai nessa panela é o seu antiaderente, que me facilita na hora da limpeza e faz com que as comidas não grudem. E agora eu vou falar para vocês da famosa panela da Polishop. A primeira receita que eu fiz aqui em casa para testar essa panela foi um filé de peixe frito. Eu tinha muita dificuldade de fazer em outras frigideiras porque sempre grudava um pouquinho. E quando eu ia virar, o peixe quebrava, então ficava sempre vários pedacinhos, não conseguia que ficasse assim inteiro. Já tem alguns meses que eu estou utilizando essa panela e eu resolvi gravar para vocês o tão famoso ovo que eles fazem sem óleo, né? Essa panela ela é de alumínio com um revestimento antiaderente Flavistone e diz que tem 6 camadas estruturais. Eu estou mostrando aí um pouquinho para vocês de como ela é. Essa minha é vermelha. Quando eu vou utilizar ela, eu sempre uso um pouquinho de azeite, mas eu resolvi testar ela sem gordura nenhuma, sem óleo nem manteiga. Resolvi fritar um ovo. E aí, como vocês podem ver, o antiaderente dela é incrível. Realmente você sente o alimento deslizar. E o primeiro ovo que eu fiz, ele quebrou um pouco a gema na hora que eu fui virar, e como vocês podem ver. E a gema grudou um pouquinho. Eu vou tentar aí mostrar para vocês com a câmera do meu celular. Essa panela, ela esquenta bastante. Apesar de uma gotinha da gema ter ficado na panela, o ovo soltou facilmente, deslizando totalmente na panela. Eu confesso que eu não esperava que ficasse agarrado um pouquinho aí no fundinho da panela. Foi muito pouco, o restante do ovo se soltou, como eu falei para vocês. Mas então eu resolvi fazer um outro teste, só que dessa vez tendo cuidado para que a gema não quebrasse. Com a própria colher de silicone, vocês podem ver que já desgrudou aí a pontinha que tinha ficado. E foi a primeira vez que eu utilizei essa panela sem um pouquinho de azeite nela. Em seguida, não contente por ter grudado, eu fiz um teste com um outro ovo, tentando com que a gema não rompesse essa película, para ver se grudava. O difícil quando você vai fritar um ovo nessa panela
é porque o antiaderente dela é tão bom que o ovo se espalha como se fosse assim muito liso. Então ele vai se espalhando rapidamente, o que não acontece quando você faz em outras frigideiras. Aí então vocês vão ver que eu virei, tentando que o ovo não quebrasse a gema, ficasse inteira. E então não grudou nada, ficou inteirinho e não grudou nada, ficou perfeito. Eu confesso a vocês que eu costumo fazer ovo no micro-ondas. Depois, se vocês quiserem, eu mostro como eu faço isso. Eu acho bem mais prático e rápido, é só 1 minuto. Mas mesmo tendo tido essa experiência em que o ovo, quando a gema parte, ela gruda um pouquinho, eu considero que essa é a minha melhor frigideira. Porque o antiaderente dela é incrível. Você sente deslizar o alimento. Então, como para mim, o objetivo dela é fazer um filé de peixe, um filezinho de carne, um bifezinho, então para mim atende e para mim é a melhor frigideira minha no momento. Apesar de usar ela apenas como frigideira, como eu falei para vocês, eu resolvi experimentar ela como panela e preparar um arroz. Utilizei a tampa de uma outra panela e foi super tranquilo fazer o arroz nela. Ela realmente é uma panela que esquenta bem rápido. Eu cozinhei o arroz como eu sempre cozinho, no fogo baixo. E como vocês vão ver aí, ficou bem soltinho e não grudou nem um pouquinho no fundo da panela. Agora eu vou mostrar para vocês essa frigideira linda que parece ser de um material de pedra, mas o seu revestimento interno antiaderente é de Stone, que lembra muito Flavor Stone da Polishop. O antiaderente dela lembra um pouco da Polishop, mas o alimento não desliza tanto quanto a da Polishop. E ela é uma panela mais leve que a da Polishop que eu falei anteriormente. Resolvi fazer os mesmos testes que eu fiz com a frigideira da Polishop, com exceção do arroz, porque eu não tenho tampa para essa panela, porque ela é muito grande, ela é tipo wok. E eu fiz o peixe, ficou excelente, não grudou nadinha. Depois eu fiz o ovo. Eu confesso que o ovo é mais fácil nessa frigideira porque ela não desliza tanto quanto a da Polishop, embora ela não grude. Você viu aí que eu virei o ovo com facilidade. E o que eu observei com o ovo é que realmente, quando a gema se rompe, acontece a mesma coisa que aconteceu lá na frigideira da Polishop. Gruda um tiquinho, mas nada que venha atrapalhar em você ter o ovo, conseguir tirar o ovo da frigideira com facilidade. Depois, como vocês podem ver, eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá na da Polishop. Fui retirando assim com a colher de silicone, saiu tudinho. E depois eu fiz um teste nessa mesma frigideira, só que dessa vez tentando deixar o ovo inteirinho, sem que a gema se rompesse, para ver se realmente não ia grudar nada. E a minha opinião sobre essa frigideira, vocês vão ver aí que o ovo não vai grudar, assim como não grudou na da Polishop, é que ela é uma frigideira excelente. Que tão boa quanto a da Polishop, mas eu só prefiro a da Polishop por um motivo. Porque a da Polishop desliza mais o alimento. Mas essa frigideira também atende super bem. E eu só tô falando isso porque no início do vídeo eu falei para vocês que eu ia falar qual era a minha preferida. E com relação à frigideira, a minha preferida é a da Polishop. E em segundo lugar é essa, que é muito parecida, muitíssimo. Se não existisse a da Polishop, eu preferia essa, porque as outras frigideiras de Teflon com o tempo não vão ficando tão boa. Eu espero que essas continuem com o tempo boa, né? Claro que essa também você tem que ter os cuidados, tem que usar apenas colheres adequadas de silicone ou aquelas de nylon que não riscam.
E também, quando for lavar, de preferência sempre deixar as panelas esfriarem um pouco e usar uma esponja macia ou aquelas esponjas que tem escrito não risca, para que sua panela dure por mais tempo. E essa panela eu comprei ela no site da Etna. E a desvantagem que eu vejo nessa frigideira e também na da Polishop é que elas não vão ao forno. Eu tenho muita vontade de ter uma frigideira da Le Creuset, porque ela é bem resistente e vai ao forno. Dizem que é excelente, mas no momento eu não tenho ainda. Quando eu tiver, eu posso vir aqui fazer outro vídeo para vocês para dar minha opinião. E agora vou falar para vocês sobre as outras panelas, que no caso agora não são frigideiras. Agora eu vou falar para vocês dessas minhas panelas rosas lindas da Le Creuset. Se você não gosta de rosa, a Le Creuset tem uma variedade imensa de cores. Le Creuset é uma marca francesa que as panelas têm esse revestimento colorido, é revestido por um esmalte colorido bem resistente, que é super fácil de lavar. E o seu interior é esmaltado, geralmente a maioria são na cor areia. Elas são panelas super resistentes e têm garantia vitalícia, ou seja, eles dão garantia para o resto da vida. Claro que você tem que ter os devidos cuidados. Usar a colher de silicone, limpar com uma esponja macia para não danificar o esmalte. Elas são super fáceis de lavar. Inclusive, eu acho a parte externa dela mais fácil de lavar que a da Polishop. Eu filmei aí algumas imagens mostrando as primeiras vezes que eu utilizei ela, testando. A primeira vez eu utilizei ela para preparar um arroz, refoguei normal e eu gosto sempre de, quando começa a ferver, eu baixo o fogo e tampo a panela, é assim que eu cozinho o arroz sempre. Como a tampa da panela de ferro é bem pesada, então ela tem uma ótima vedação. Eu quis mostrar aí para vocês que eu gosto sempre de cozinhar com fogo baixo. Como ela é uma panela que retém bastante calor, até pelo seu próprio material, é bom que você cozinhe realmente no fogo baixo. E a segunda vez que eu preparei uma receita foi um frango com molho de tomate, que eu confesso que fiquei bem preocupada de manchar a panela, porque ela tem esse revestimento bem clarinho. Já tive uma outra panela de ferro, que não custou nem tão baratinho e que ficou toda manchada. E claro, as minhas panelas da Le Creuset não mancharam, continuam lindas. E eu vou falar para vocês alguns pontos positivos e negativos que eu acho dessa panela. O primeiro ponto negativo que eu acho é o preço, que é um pouquinho salgado para a gente aqui no Brasil, porque ela é francesa e como todo produto importado, tem muitos impostos e acaba saindo muito caro para a gente. O segundo ponto negativo é o peso. Algumas pessoas podem não gostar dela por achar ela um pouco pesada. Ao mesmo tempo, essa desvantagem, como a tampa ela é pesada, faz um pouco de pressão, acaba ajudando no cozimento do alimento. Outro ponto negativo é que para lavar ela você tem que esperar ela esfriar completamente. Eu confesso que para mim eu não acho que isso seja um grande problema, mas algumas pessoas não gostam de ter que esperar que esfriar totalmente para poder colocar uma água fria para poder lavar. A primeira vantagem dela que eu acho é a beleza. Todas as panelas da Le Creuset são lindas. A segunda vantagem que eu acho é que, como elas são lindas, você pode levar elas também para a mesa. Elas ficam lindas numa mesa posta. A terceira vantagem é a durabilidade. Se você cuidar bem da sua panela, ela vai ser uma panela que vai durar a vida inteira, tanto que eles dão garantia vitalícia. A quarta vantagem que eu acho dessas panelas é a facilidade de limpeza. Elas são super fáceis de lavar, principalmente, como eu já havia falado para vocês, a parte externa delas me impressionou bastante. A quinta vantagem que eu acho é o sabor que a comida fica quando você cozinha lentamente em uma panela de ferro. Você realmente sente a diferença. Uma outra vantagem que também está relacionada com o sabor é o deglaçar. Para quem não sabe o que é deglaçar,
quando você está refogando ou assando uma carne, um frango, e ele cria aquela crostazinha na panela, você joga um líquido, que seja um vinho ou mesmo uma água para fazer um risoto, e solta todo aquele sabor para a comida. Ou seja, apesar de ela ser uma panela fácil de lavar e que não gruda os alimentos, ela chega a criar essa crostinha, que é algo proposital, para que você tenha esses sabores a mais na panela. Então, se você está procurando aquela panela super antiaderente como a da Polishop, essa não é esse tipo de panela. Outra vantagem que eu acho dessas panelas é que você pode levar ela para o forno. Então, você pode estar cozinhando algo em cima e precisar gratinar no forno, pode levar ao forno. Eu quis falar um pouquinho das minhas panelas, principalmente das panelas que não são tão comuns no mercado, para vocês poderem avaliar um pouco o que é melhor também para vocês, porque às vezes a panela que eu acho que é melhor para mim, você pode não achar que é melhor para você. Eu já tinha falado para vocês que a minha frigideira preferida é a da Polishop e a minha panela favorita são as panelas da Le Creuset. E agora eu queria saber de vocês qual é a panela preferida de vocês. Eu demorei muitos dias para gravar esse vídeo, gravando todos esses momentos em dias alternados, porque eu queria gravar só depois de um tempo que eu tivesse testado todas as panelas para falar realmente a minha opinião para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreve para acompanhar e não perder mais nenhum vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.